Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina hoje será o argumento do perdão. Esse estudo está baseado em Isaías capítulo 1, versículo 18. O texto que serve como chave para o nosso estudo de hoje, que é Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Esse texto é um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Ele vai mencionar não apenas o desejo de Deus de poder salvar as pessoas, mas quando esse texto é entendido dentro do seu contexto, ou seja, quando você é capaz de poder entender aquilo que foi mencionado nos versículos anteriores, que vimos na lição de ontem, nós temos a possibilidade de poder compreender que se tem uma coisa que era verdade a respeito do povo de Judá naquele tempo, é de que eles eram culpados. Os versículos 2 a 15 mostram que eles haviam quebrado a aliança com Deus. O Senhor Deus havia estabelecido uma aliança com o seu povo quando os trouxe para a terra de Canaã, mas eles de forma deliberada, de forma pensada, haviam se afastado do caminho do Senhor para fazer as coisas do seu jeito, para poder conseguir, quem sabe, alcançar um pouco mais daquilo que era a terra que estava diante deles. Eles começaram a oprimir as pessoas que estavam à sua volta, começaram a explorar os mais frágeis da sociedade, e as suas mãos literalmente estavam cheias de sangue. Mas o que é mais interessante é que o Senhor Deus, ele apelou para que eles pudessem passar por uma experiência de reavivamento e ao mesmo tempo de reforma. Os capítulos 16 e 17 falam exatamente sobre isso. Eu só estou recapitulando aquilo que a gente já viu dentro do contexto da nossa lição. O Senhor Deus os chama para poder conversar, para poder dialogar, para que haja uma mudança dentro da postura deles. Por quê? Porque o Senhor Deus sabe que se o caminho que eles estão trilhando não for modificado, se eles não mudarem a sua rota, eles acabarão chegando em destruição, em morte, e ao mesmo tempo o término da aliança faria com que os projetos de Deus para a nação deixassem de existir. E o Senhor Deus não permitiria que isso acontecesse, pelo menos não sem que ele trabalhasse muito para poder reverter esse mesmo quadro. Mas quando você olha para o texto, uma pergunta que naturalmente vai surgir é: por que Deus vai gastar tempo no versículo 18 dizendo, olha, venha, vamos conversar. Os pecados de vocês são vermelhos como o carmesim, mas eles vão se tornar brancos como a lã. Por que você vai pegar um pessoal que está no corredor da morte? Porque nessa altura, baseado naquilo que já estudamos, nós percebemos que literalmente a nação havia se afastado do caminho do Senhor, já havia quebrado a aliança, as maldições da aliança viriam sobre eles. Por que o Senhor Deus agora conversa e chama esse pessoal para poder conversar? Para que vai haver esse diálogo se eles já chegaram num ponto em que já não tem mais volta, pelo menos dentro daquilo que é a consequência natural da quebra da aliança do Senhor? Bom, o que é interessante é que nós temos que olhar para esse texto de Isaías 1,18, repito, quando Deus diz, venham pois e vamos discutir a questão. Ele está buscando aqui uma conversa, um diálogo. Ele quando vai mencionar isso, ele está mostrando uma das características da sua personalidade. Quando nós olhamos alguns outros textos da Bíblia, por exemplo, eu vou pegar especificamente o livro de Jonas. Deus chega para o profeta Jonas, filho de Amitai, e diz, olha, vai até a cidade de Nínive, que é uma cidade sanguinária, é uma cidade cujos moradores ultrapassaram o limite daquilo que é tolerável para as atitudes de rebelião do ser humano. E diga para eles que em 40 dias eu vou enviar meu juízo sobre a cidade e todos morrerão. Jonas nem quis ir enviar essa mensagem, ser o mensageiro. Ao invés de seguir na direção da Assíria, ele foi na direção de Tarsis, mais especificamente onde hoje se encontra a Espanha. Ele vai nessa direção contrária porque ele não quer pregar. Uma grande tempestade vem no meio do caminho, ele acaba sendo jogado no mar, um grande peixe o engole
e ele, depois de 3 dias, ele acaba se entregando a Deus e dizendo que ele iria para onde o Senhor mandasse. O peixe o vomita e ele vai agora para a cidade de Nínive, e durante 40 dias a sua mensagem é muito simples. Em 40 dias o Senhor Deus vai mandar juízo sobre vocês, vocês vão morrer porque vocês são sanguinários, vocês passaram da conta. Mas nesse tempo, essas pessoas mudaram seu comportamento. Nesse meio tempo, essas pessoas acabaram mudando a sua postura e acabaram se entregando ao Senhor Deus, confessando o seu pecado. O que aconteceu como consequência? O Senhor Deus perdoou o pecado dessas pessoas e poupou a cidade. Jonas, inclusive, fica profundamente irritado com isso. E o Senhor Deus vai dar uma grande lição ao profeta, mostrando que o Senhor Deus amava as pessoas e através da sua misericórdia ele conseguiria alcançá-los. Jonas vai inclusive mencionar: Senhor, é por isso que eu não queria pregar para eles, porque eu sei que o Senhor é amoroso, que o Senhor é misericordioso e eu queria que eles morressem. E que profeta tremendo é esse, não? Mas o Senhor Deus aqui está dizendo, através de Isaías, exatamente a mesma coisa. Ele já havia mencionado: olha, vocês quebraram a aliança, vocês foram longe demais, mas eu quero chamar vocês para poder conversar. O coração de vocês está vermelho como a púrpura. E essa ideia do coração vermelho como a púrpura, nós temos que relembrar aquilo que a gente já leu. O versículo 15 do capítulo 1 vai mencionar que as suas mãos estavam cheias de sangue. Obviamente que essa aqui é uma figura utilizada para poder mostrar que havia violência entre eles, que havia exploração dos mais frágeis, que eles realmente estavam tirando proveito de pessoas que precisavam muito mais do que eles, daquilo que eram os recursos que eles tinham, e essas pessoas estavam morrendo, e o sangue, a culpa pela morte deles estava nas mãos dessas pessoas. Por isso a ideia do coração que é vermelho como escarlata. E Deus, a ideia do branco, o branco representa que a pureza, representa a ausência da culpa de sangue. E então é nessa perspectiva que Deus está dizendo: eu vou mudar teu coração. O coração de vocês está acostumado a fazer o mal, mas eu vou mudar vocês. Eu vou trabalhar com vocês. Meu Espírito vai trabalhar com vocês. É essa mesma ideia. É interessante que o nosso guia de estudos vai mencionar aqui, inclusive, que o próprio Davi usou a mesma figura de linguagem no Salmo 51, verso 7 e verso 14, quando, logo depois de ter cometido o adultério com a Betseba, que era esposa de um dos seus comandantes, o Urias, e ter mandado matar o indivíduo, quando ele é confrontado com essa mesma situação, ele escreve o Salmo 51, e nele ele vai dizer que o seu coração era vermelho por causa do pecado, e que precisava se tornar branco, precisava ser purificado. É a mesma linguagem que aparece aqui em Isaías capítulo 1, verso 18. Esse argumento é, na verdade, uma oferta de perdão da parte de Deus para o seu povo. E o mais interessante no meio disso tudo é que lá em Isaías 44, verso 22, essa mesma ideia ela vai ser novamente transmitida. E eu quero encerrar minhas considerações hoje com esse texto, Isaías 44, 22. É Deus dizendo, com outras palavras a mesma coisa. Ele diz: como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fosse neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. A ideia daquilo que Deus está dizendo aqui é que o amor dele para com o ser humano é tão grande que quando o ser humano compreende, entende aquilo que o Senhor Deus está para poder fazer, aquilo que está para poder acontecer por causa da sua desobediência, e ele se arrepende dos seus pecados, o Senhor Deus ele também age. Ele age perdoando, ele age afastando para longe a culpa pelo pecado. Ele age purificando o coração, ele age fazendo com que o ser humano tenha a possibilidade de novo de poder manter essa relação com o Senhor. O Senhor Deus é um Deus amoroso. E quantas não são as vezes em que nós nos afastamos do caminho do Senhor, e que o Senhor Deus, a semelhança daquilo que Ele fez com o povo de Judá, Ele também faz conosco. Ele quer dizer para você e para mim: olha, como se fosse uma nuvem, eu quero varrer para longe de vocês as suas ofensas, como se fosse uma neblina da manhã, que quando o sol surge, ela se dissipa. Eu quero dissipar também os seus pecados. O Senhor Deus olha para mim e para você, e Ele nos chama nesse momento. Talvez esteja falando para uma pessoa que está longe do caminho do Senhor, que tem, de alguma maneira, feito aquilo que sabia que não deveria fazer. Você sabe perfeitamente que estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus, mas você não sabe o que fazer para poder voltar, não tem forças para isso. O Senhor Deus é quem opera essa obra. O único capaz de afastar para longe as ofensas, o único capaz de afastar para longe o pecado, o único capaz de purificar o nosso coração é o Senhor Deus. E Ele agora olha para você e para mim, Ele te convida a fazermos a mesma coisa que Ele queria fazer com Israel.
de abrirmos o nosso coração para Ele, de irmos até Ele, de sentarmos para poder conversar com Ele. A ideia aqui é a ideia de uma relação com Ele, uma relação para poder acertar as coisas. Eu gostaria de desafiá-lo a fazer isso com Deus nesse momento. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque através da Tua palavra descobrimos que o Senhor sempre buscou uma relação com o ser humano, sempre buscou resolver as coisas, sempre buscou afastar de nós as nossas ofensas, sempre buscou afastar de nós o pecado, bem como limpar o nosso coração. Te pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a vivenciarmos essa experiência, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?